Estamos de volta com o programa Ação Nacional e nosso assunto de hoje, nós estamos falando aqui sobre suicídio nas causas jurídicas. Por isso eu estou aqui com a presença do Dr. Rafael Ferreira, ele que é advogado, está nos falando um pouquinho sobre essa questão do suicídio, mas voltado mais para as causas jurídicas. Estou aprendendo muito com ele aqui, com certeza. Doutor, e na questão da eutanásia, né, é uma prática proibida no Brasil. No entanto, se esse crime acontecer, como é a forma de punição? Porque no Brasil é proibido, né? Exato. No Brasil hoje a eutanásia não é permitida e muitas pessoas vão para o exterior para se socorrerem desta prática, né? Tem clínicas muito famosas, por exemplo, na Suíça, o pessoal vai muito para lá. Normalmente quando tem alguma doença muito grave, incurável, em estado terminal, que causam muito sofrimento, né? Esses seriam os motivos que te indica, são, digamos que, lá indicados para a eutanásia. Em todos os países tem movimentos, em muitos países, aliás, movimentos que visam a legalização desta prática, né? No Brasil hoje, se alguém realizar uma eutanásia, vamos dizer assim, é julgado como homicídio, né? Então é você tirar a vida de alguém. Então não existe essa questão de vou aliviar o sofrimento, né? Perante a legislação brasileira hoje, é um homicídio. Então, essa prática é punida como se você simplesmente tirasse a vida de alguém por qualquer outra razão. Sim. Existe aí um projeto de lei que cria homicídio piedoso, é verdade isso? É real? Existem, historicamente, algumas propostas nessa linha para uma reforma no Código Penal, para a inclusão dessa questão da eutanásia, né? Porque a eutanásia é a prática, e o homicídio piedoso seria como seria tratado isso do ponto de vista legal, né? Então, seria uma descriminalização, digamos, dessa prática, né? Ou seja, pessoas que tivessem dentro de determinadas condições médicas, né, poderiam optar pela eutanásia e os médicos que realizassem esses procedimentos seriam isentos dessa punibilidade, ou seja, não seriam enquadrados num crime de homicídio na esfera penal, hoje pela nossa legislação. Isso está em trâmite? Está assim, voltou algumas vezes nas casas, em comissão de parlamentar, para Comissão de Constituição e Justiça, que é a questão de se é legal, se não é, os conflitos. Então, hoje, assim, o trâmite não está tão avançado, mas continua-se, sim, a pauta em discussão. É uma discussão muito recente, é muito inflamada, porque ela passa pela a vida de quem? Né? Eu que sou o paciente e eu sofro, a minha família sofre e a minha opção. Em contrapartida, você tem um Estado que tem o dever de tutelar a vida das pessoas. Zelar pela vida dele. E aí você começa a ter um conflito, o coletivo sobre o individual, o dever do Estado sobre a vontade individual. E é aí que se esbarra e é tão polêmico. E é um polêmico do ponto de vista científico, do ponto de vista social, do ponto de vista religioso. Ético, né? Exato. Ético, moral. Então, é um projeto de lei extremamente... A discussão é extremamente complexa. É positiva a discussão. Você observa em alguns países que isso acontece, como eu citei, por exemplo, a Suíça, que é um país referência para pessoas que visam essas práticas. Alguns estados americanos já legalizaram também. Salvo engano, o Oregon já tá legalizado. É uma prática, de certa forma, corriqueira. E tem estatísticas interessantes, porque muitas pessoas se habilitam à eutanásia, só que cerca de 1/3 desistem do processo depois. Então, por conta das políticas que conversam com as pessoas, entendem os porquês, né? E a maioria das pessoas é na linha da doenças terminais ou que geram dores muito fortes, a pessoa não tem mais como reagir, não tem o que fazer e não quer mais ficar gerando uma série de, digamos que, preocupações para a família, dentre outras, né? Você tem a questão ativa, que seria eu ministro um remédio, digamos, né, um medicamento para que a pessoa faleça, ou também tem aquela forma que os médicos utilizam também de eu não ministro mais os remédios que ela precisa para se manter viva, né? Então, ativa e passivamente, digamos assim, as formas que podem existir. Entendi. Bom, hoje, atualmente no Brasil, qualquer uma dessas práticas, ela causa aí prisão. Prisão.
exato. Você é processado por homicídio, é uma ação privativa do Ministério Público, né? E você necessariamente responde por essa prática, por esse crime. Os médicos perante o Conselho Federal de Medicina também é uma prática que não é permitida. No passado houve muita discussão e ainda há bastante discussão sobre isso na esfera médica. Tem muitos médicos partidários da ideia, né? Existe bastante. Tem um movimento muito forte partidário desta ideia, muito forte. Porque de familiares e pessoas que passam por essa situação, né? Porque, como a gente estava trazendo essa discussão, se você para e pensa pro lado de uma família que sofre com uma pessoa, tem determinada doença, ela entende aquela realidade, ela vive aquela realidade, ela sofre aquela realidade. E a pessoa já está decidida que não quer mais viver. Mas não quer mais, não é porque não existe mais... Porque, por exemplo, eu tenho uma depressão. Vamos tentar curar, ter um tratamento, você não necessariamente morrerá disso, né? Ao passo, se ele tem uma esclerose múltipla, que as pessoas têm em média 3, 5 anos de vida, em média uma expectativa, ou um câncer terminal que vai causar muita dor. Você já sabe o seu destino, já sabe o que vai acontecer. E você não quer mais levar isso adiante. É um destino certo. E é nesta linha do destino certo que entram os movimentos para poder legalizar essa prática. Sim. À primeira vista, imagina-se que aquele que comete um suicídio perde o direito da seguradora, que é uma outra questão também relevante, né? Eu acho que isso acontece no Brasil. Se o cara cometeu um suicídio, a família tem indenização para receber, a seguradora é obrigada a pagar ou ela se isenta a pagar? Seguradoras, no geral, sempre que podem, elas criam alguns óbices, né, para poder te ressarcir. Eu acredito que todo mundo já passou por essa situação ou conhece alguém nessa situação, né? E no caso do suicídio não é algo diferente, né? Mas eles são sim obrigados a realizar o ressarcimento, porque nós estamos falando especificamente de uma apólice de seguro de vida, né? Então, supondo que a pessoa que se suicida tenha um seguro de vida, né, que o beneficiar a família dele. Ao cometer o suicídio, ele perde ou não o direito, depende do prazo, né? Supondo que eu faça minha apólice hoje, sabendo que vou cometer o suicídio e daqui a um mês eu faço, há uma discussão sobre se eu tinha premeditado isso, como era, e eu não sou indenizado. Minha família, na verdade, não receberia nenhuma indenização. Ao passo que a legislação hoje é taxativa, o Código Civil de 2002, ele trouxe essa inovação, que antes era uma jurisprudência, mas agora é fato, é lei, que pós 2 anos dessa apólice em vigência, não existe discussão sobre responsabilidade, sobre lapso temporal, se era premeditado ou não o suicídio. Tem que indenizar e acabou. Em caso de negativa, procure um advogado, não tenho dúvida que você vai ter êxito na sua demanda. Quer dizer, 2 anos é o tempo mínimo. Supondo que fosse, a gente pode pensar numa carência, vamos dizer assim. É um prazo. Existem precedentes que eu já verifiquei nos tribunais de famílias de pessoas que cometeram suicídio, que tinham menos de 2 anos, que conseguiram na justiça o direito de receber sob outras circunstâncias, mas sim conseguiram também. Então, é algo bastante discutível, mas a lei, em termos de segurança, em 2 anos. Tá, eu estou fazendo essas perguntas até maluco a gente ficar entrando nisso daí, mas isso acontece, doutor? Porque a gente está discutindo isso aqui e às vezes eu falo assim, esses dois estão falando besteira. Acontece com uma frequência enorme. Tiveram alguns casos famosos, a lei até começou a ser modificada, porque alguns casos famosos de pessoas que faziam as apólices e depois cometiam suicídio na sequência. Tá, eu vou fazer uma apólice ali, vou lá no banco. Exato. E assim, estava endividado, ou então não queria deixar a família desamparada, fazia apólice, premeditava isso, cometia o suicídio e aí no fim lesava a seguradora. E ao lesar a seguradora, de jeito nenhum, a gente não vai ressarcir. Então isso, infelizmente, era uma prática comum. Hoje, como a legislação ela prevê esses 2 anos de quarentena, vamos dizer assim, essa carência, você inibe um pouquinho essa discussão. Mas é extremamente comum, principalmente em momentos de crises financeiras que a gente observa, as pessoas entram em desespero mesmo, né? Então é comum. Que coisa triste e ao mesmo tempo maluca, se pode dizer assim, do raciocínio lógico das coisas, né? Até vem com aquilo, né, negócio do motivo egoísta lá, que a gente começou a falar, egoístico, né? Exato. Egoístico. Pode ser que a pessoa induza a outra a melhor se fazer uma apólice segura. Claro, supondo que minha esposa
vamos lá, uma esposa saiba que o marido tem uma apólice de seguro, ele já não está bem, ela induz, ele suicida para que ela recebesse esse seguro. Obviamente, se for provado isso, além dela não receber o seguro, ela ainda é presa. Ela vai presa, então. Com certeza, com certeza. Com certeza, pela vida, né? E a responsabilidade civil de estabelecimento de internação quando o paciente se suicida? Como é que fica essa questão? A responsabilidade civil em casos de suicídio dentro de estabelecimentos psiquiátricos, hospitais, esse tipo de estabelecimento, ela, na minha opinião, ela é objetiva. Ou seja, o paciente está sob a tutela daquele local. Aquele local ele é especializado em saúde. Ou seja, ele é responsável pela guarda das pessoas que estão lá dentro. Em caso de suicídio dentro do estabelecimento, eu não tenho dúvida que a família deve se socorrer do Poder Judiciário para requerer a responsabilização do hospital ou da repartição que foi omissa, né? Porque isso é uma omissão. Porque também tem assim, tem várias áreas que possam ocorrer isso, né? Vamos supor aqui, eu estou num evento, por exemplo, costuma acontecer isso com jovens, festas, rave, essas coisas que tem os organizadores do evento. E um jovem lá, por estar em depressão e tudo mais, usa droga, bebida. Na verdade, ele está se matando. Ele tem consciência que ele pode morrer. E ele acaba morrendo ali, né? Que já aconteceu isso, a gente vê nos noticiários com frequência, inclusive, isso, né? Aí fala assim, olha, a responsabilidade dos organizadores do evento. É mesmo? É, em grande parte. E falando em menores de idade, com certeza. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma proteção mais... Primeiro que a criança ou adolescente não deveria estar lá, então o mero fato de já estar lá já caracteriza que houve uma, digamos, omissão por parte da organização em permitir a entrada dessa pessoa, né? Então tem uma responsabilidade. Já em pessoas maiores de idade, entendo também que existe a responsabilidade, ainda que haja uma divergência hoje do ponto de vista de jurisprudência no judiciário, no sentido de se de fato é responsabilidade apenas do organizador ou não é uma espécie de meia-culpa, uma culpa concorrente. Então, concorre o organizador na omissão e na fiscalização da utilização de drogas ou de substâncias proibidas e a outra pessoa que era maior e capaz, né, faz o consumo dessas substâncias também. Então, você tem... E tem teorias também que isentam a organização, tá? Embora seja minoritária, né? Normalmente não tem êxito, mas no geral ou é concorrente a culpa ou é somente do organizador. Entendi. Tá bom. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já.